Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Lucas, Head de Growth da Hipnobox, e este aqui é o primeiro episódio do nosso VGV Talks, o podcast da Hipno focado em incorporadores, principalmente incorporadores que buscam obter mais resultados, fazer com que os seus negócios cresçam e se profissionalizem. Nesse primeiro episódio, um episódio muito especial, a gente vai falar sobre tecnologia e como elas ajudam as incorporadoras aí na questão da otimização dos seus processos e obtenção de maiores resultados. E eu tenho 3 convidados aqui super especiais. O primeiro deles, Marcelo Xavier, fundador e também diretor de negócios da Global Tech. A gente também tem aqui com a gente o Jean Paul, que é o CEO e fundador da BP8. E também, por último, mas não menos importante, Rafael Meirelles, CEO da Hipnobox, que vai estar aqui com a gente para esse bate-papo bem bacana. Então fica com a gente até o final, vai ter muita troca interessante aqui, tá? E com certeza esse aqui é só o início de um grande movimento que a gente vai fazer aqui para esse mercado de incorporação imobiliária, tentando trazer aqui mais conteúdo de valor, ajudando nessa trajetória aí que a gente sabe que tem vários desafios, mas que com certeza com o apoio, né, de quem você tem ali próximo de você, você consegue voar mais alto, com certeza. Beleza? Bom, para começar aqui o bate-papo, né, eu vou colocar a palavra aqui para os nossos convidados rapidamente, para eles se apresentarem, falarem um pouquinho sobre o negócio deles, né, e também, enfim, para a gente fazer essa introdução. Vamos lá. Marcelo, meu caro, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí sobre a gente, um pouquinho sobre a Global Tech também. Valeu, Lucas. Obrigado, Rafa, pelo convite. Jean, bacana estar aqui, obrigado mesmo. Bom, eu sou o Marcelo, o cara que começou aí a história da Global Tech há 26 anos atrás. Né? Conseguimos sobreviver até o presente momento e bem animados e empolgados para o futuro. Nós nos especializamos em soluções para o segmento de construção e incorporação, especificamente de software, e tomamos decisões bem interessantes ao longo dessa jornada, né, de procurarmos entender que temos que ser sempre especialistas e, sendo especialista, não dá para fazer tudo. E uma das decisões mais maravilhosas foi entendermos que teríamos que, como software de ERP, como uma solução que faz todo o back-office de uma corporação, teríamos que gerar todo um ambiente de conectividade. Né? Nós passamos aí por um momento bem interessante do mercado de tecnologia, do business, né? Que é a velocidade de se tomar decisões, que é a especialidade de estar 100% do lado do cliente, e perceber que o nosso principal produto não era entregar software, era entregar mecanismo que ajudassem nossos clientes a vender mais, né? Que ajudasse os nossos clientes no resultado deles. Né? E eu sempre brinco com os meus gestores internos, assim, olha, nossos clientes têm que dormir tranquilo, quem tem que dormir preocupado somos nós, né? Em soluções, em performance. Então é assim que a gente vem para o mercado, vem atuando. E aí deve pintar aqui no nosso assunto, né, essa experiência nossa de estarmos agora junto com um grupo maior, que é a Senior Sistemas, lá de Blumenau, né, após 25 anos de empresa, e pensando nessa sucessão de business, nessa perpetuidade dos negócios, nessa seriedade junto aos nossos clientes, nos juntamos à segunda maior empresa de software do Brasil, com braços aí na Colômbia, né, internacionalização e etc. Bom, eu vou falar pouco, senão vou atrapalhar algumas perguntas, né? Então eu volto para você a palavra, para o meu colega Jean e para o Rafa. Rafa, obrigado pelo convite mesmo, obrigado pela experiência de partilhar a experiência. Boa, Marcelo, maravilha. Não, com certeza a gente vai ter bastante assunto aqui para falar e vamos guardar aí para o pessoal, né? Porque, óbvio, né, tem bastante troca de ideia aqui. Mas vamos lá, Jean. Jean, CEO, né, da BP8, né, nosso parceiro aí, inclusive. Fala um pouquinho, Jean, quem é o Jean e também, né, a sua trajetória aí à frente da BP8. Pessoal, bom dia, obrigado pelo convite. A BP8 nasceu em 2012, com sócio só eu e a minha esposa, a Priscila.
A gente já vem oriundo de uma outra construtora, que é da família da Pri, que é a Dampris, lá em Osasco. E quando foi em 99, quando minha filha estava nascendo, eu tinha uma confecção, eu era licenciado da Walt Disney, e o Brasil não estava preparado na época para licenciamento, de modo que existia muita pirataria. Num dado momento eu só estava fornecendo para grandes magazines, Mapping, Mesblas, na época, hoje não mais existem, e quase eu entrei na concordata de uma delas. Naquele momento eu falei, para mim chega, eu acho que agora já deu. E aí eu parei, não sabia muito que eu ia fazer. Minha esposa, a Priscila, me apoiou muito, né? Falou, não, para e depois a gente vê o que você vai fazer. Aí depois de um mês o meu sogro falou, tô querendo reativar a construtora, eu gostaria de te convidar. E humildemente, né? Naquele momento tem que ter muita humildade para poder também aceitar esse tipo de convite, né? Mas eu aceitei o desafio e a partir de 2001 a gente começou a fazer as construções, né? Em 99, perdão, a gente já começou a fazer as construções. Em 2001 terminamos um condomínio de casas de 41 casas. Já comecei relativamente grande, né? E gradativamente a gente foi melhorando as posições de construção, porque a construtora já tinha um banco de terrenos grande. E a partir daí a gente foi evoluindo, começando a fazer casas, prédios, e aí minha história entrou dentro do Minha Casa Minha Vida em 2005, a convite de um grande construtor em Osasco, foi feita uma parceria. Meu cunhado, quando foi 2006, ele tinha concessionárias de carro, Volks e Audi, veio para dentro de casa. E aí quando foi 2009, eu cheguei, conversei com meu sogro e falei, acho que não faz muito sentido mais eu continuar aqui, uma vez que meu cunhado voltou para dentro de casa. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou sair. E ele me deu todo o apoio, enfim. Em 2012 a gente começa um novo capítulo com a BP8, com muita coragem, né? Como sempre. Medo bastante, mas a coragem ela sempre tem que ser um pouquinho maior que o medo para você poder seguir em frente, né? E aí a gente começou a criar a BP8 com um intuito, na verdade, eu estava comentando com o Rafa, né? O Rafa conhece um pouquinho, assim, de servir, né? O propósito, na verdade, não era empilhar bloco, na verdade era mudar a vida das pessoas com projetos diferenciados como é o da BP8. Então, estamos aqui hoje, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Lucas, obrigado, Rafa, é isso aí. Bom, eu sou sócio fundador da Ipinobox. Manda lá, então. Eu vou passar a palavra aqui pro Rafa, que é o que eu menos conheço aqui, brincadeira. Vamos lá, Rafa. Bom, vamos lá. Eu sou sócio fundador da Ipinobox. Estou no mercado imobiliário como presidente da Ipinobox desde 2010, vão fazer 13 anos. E a Ipinobox, ela dá uma visão muito grata, né, do mercado, porque a gente interage com esses CEOs, com esse C-level das grandes incorporadoras, com uma série de fornecedores que prestam serviço para essas empresas. A gente participa lá do dia a dia com as agências de publicidade, com os arquitetos, às vezes até com a cadeia financeira que está por trás de todas as empresas. E para a gente é muito grato essa posição, porque a gente olha a operação inteira dessas empresas, né? A gente conversa com o time, então eu falo que eu tenho uma visão de qualidade, de olhar lá quem que é o funcionário da BP8, como é que ele reage às situações, como é que ele reage aos desafios, porque o nosso mercado ele é cíclico, o nosso mercado tem momentos de juros exagerados, juros mais baixos, o mercado tem uma série de facetas. E no final o que eu vejo é que depois de 13 anos, e alguns clientes da Ipinobox são clientes há 13 anos, a gente rodou R$500 bilhão em contratos através da ferramenta, e nessas reuniões semanais com essas diferentes áreas e olhando os números dessas empresas, começa a ficar muito fácil a gente enxergar um padrão de sucesso e um padrão, infelizmente, de insucesso. E eu falo que esse padrão começa a ficar tão materializável para a gente que a gente fica muito próximo agora da cadeia financeira. A gente tem muitos parceiros da Ipinobox, clientes da Ipinobox que vêm de instituições financeiras, fundos de investimento imobiliário. E como é que a gente enxerga essas empresas? E a gente tenta contribuir, compartilhar conhecimento para que essas empresas elas exagerem nas boas práticas. Então a função daqui no nosso VGV Talks
trazer parceiros que são parceiros de verdade, parceiros que têm empresas de sucesso e que não é que a vida é fácil dessas empresas, é que elas tomam mais decisões corretas do que decisões incorretas. Elas têm qualidade de time, elas têm qualidade, elas têm pragmatismo nas decisões, têm meritocracia nas decisões dessas empresas, são empresas admiráveis. Então, a BP8 é uma empresa que a gente admira muito. A solução da Global Tech a gente admira por conta da admiração que a BP8 tem da Global Tech. Né? A gente não é contratante da Global Tech. Então, essa visão que o time traz da sua empresa para a gente é uma visão que faz com que a gente queira estar por perto. Isso aí está abrindo várias portas, a gente está abrindo um relacionamento muito legal, porque no final o que a gente está tentando no mercado é agregar na produtividade, agregar no sucesso dessa cadeia, que é uma cadeia tão importante para o nosso país, através dos nossos clientes, através do sucesso dos nossos clientes. E a gente vê que às vezes assim, é uma fagulha de conhecimento que faz a empresa sair do céu para o inferno. Né? No mau sentido ou no bom sentido. Então você vê empresas no mesmo cenário atualmente pegando, né, uma série de dificuldades de contratação, dificuldade de superar os desafios que o mercado está impondo nesse momento, e você tem empresas que estão crescendo. Né? Ano após ano, a Hipnobox cresceu, ano após ano a gente cresceu sem investidor, né, que foi um mercado que teve muita assédio de investimentos, muitas empresas colocando muito dinheiro nos nossos concorrentes de uma forma um pouco até desorganizada. A gente conseguiu crescer com capital próprio, crescer com relacionamento com o cliente, estando junto, né? Nosso time está todo dia dentro dos nossos clientes. Quando a gente fala dentro, não é passivamente, é ativamente treinando o corretor, treinando o marketing, ajudando nas configurações. Então, a nossa dinâmica aqui, a ideia é colocar um pouco da visibilidade para essas boas práticas do mercado, para que todo o mercado se colha dessa comunidade de sucesso ali e a gente consiga enfrentar as barreiras e os desafios que todo mundo da tecnologia está trazendo, todo mundo, toda essa crise aí está trazendo para a gente também. E esse assunto, Rafael, é tão... Você estava falando aí, ouvindo o Jean também, os cabelos brancos aqui me deixam louquinho, sabe? Porque... É legal, porque assim, por mais que a gente tenha receitas de sucesso no mercado para você se inspirar, quando você vai agir, quando você tem a oportunidade de conquistar o seu espaço, não dá para copiar. Total. Plagiando aí o contexto do Jean com relação à pirataria, né? Então, assim, a gente veio de uma experiência aí, não sendo tão nostálgico assim, né? Mas a gente vem de uma experiência de muitos movimentos, né? Econômicos, políticos, movimentos tecnológicos, movimentos comportamentais. Né? Total. Então eu fico pensando, sabe, se a gente não usar esse tipo aqui, ó, esse tipo de contexto, onde a gente tem fornecedores que se misturam com clientes, clientes que se misturam com parceiros, parceiros que se misturam com clientes, e isso vai ficando cada vez mais horizontal, isso vai diminuindo essa relação fria entre um modelo talvez antigo que a gente tinha, né? Até porque o Jean até comentou aqui, ele citou alguns nomes que economicamente falando, embora tivesse grandes números no passado, não estão mais presentes na economia, né? Então, estar próximo dos nossos clientes, estar próximo de umas relações assim, sabe? Parceiros tecnológicos, parceiros estratégicos, visando levar cada vez mais um VGV, né, que tenha saúde no business, mas principalmente gere impacto no bolso dos nossos clientes. Entendeu? Que o cara pegue um produto melhor, que o cara entenda o valor que ele está comprando, que não é só aquele negócio de passa o cartão. Né? A gente está se despertando cada vez mais, não para o clichê experiência do cliente, mas para a prática mesmo. Esse é um exemplo bacana. Né? E mesmo porque, complementando você, assim, as nossas empresas, na verdade, são feitas, na verdade, de seres humanos, né? Gente. De colaboradores. E, assim, é uma posição que, assim, foi o que o Rafa falou. Se nós não compreendermos a cabeça do ser humano que está pilotando cada um dentro da tua área, pode, na verdade, criar uma dificuldade dentro, na verdade, do teu sistema da Hipno ou mesmo da Global Tech. Você fala, putz, eu criei uma coisa, fantástica. Mas operacionalmente o pessoal vai concordar com isso? Vão executar o que você, na verdade, criou, mas sem trocar essa relação, como é que na ponta, na verdade, o consumidor final está querendo? Né? Porque tem coisa que a empresa precisa, né?
E tem coisa, na verdade, que o consumidor final. E às vezes, Marcelo, é engraçado isso, eu falo muito com a equipe, né? Porque hoje, na verdade, a área de TI da BP8 está muito ligado ao Customer Experience e o pessoal de marketing. Porque o que, na verdade, a gente quer impactar, basicamente, os nossos consumidores. Nosso consumidor, ele quer, basicamente, receber o boleto num aplicativo, como, na verdade, num banco digital, né? Então, quando a BP8 entendeu isso, a gente falou, putz, vamos mudar. Vamos focar em integrar realmente as ferramentas. Porque, assim, não é nem um pouco agradável a gente, na verdade, mudar um RP, né? E quando a gente mudou o RP, eu acho que mais ou menos em 2017 para a Global Tech, putz, foi uma decisão chata para ser feita. Porque a gente sabe todos os percalços que tem numa mudança, né? Você, na verdade, você está com o avião voando, você tem que trocar a roda, trocar a tripulação, Tem que abastecer. Não, e diminuir um pouco a velocidade para poder diminuir andar para mais o cara rápido não ali. estolar. E virar para a tripulação assim, ó, tenha calma, tá tudo sob controle, não precisa apertar o cinto. Basicamente né? isso, né? Então, assim, e aí, no dia a dia, mais uma vez, a equipe vai entendendo a forma que é um novo RP. E que o novo RP não está atendendo somente isso. Então, a gente precisou ir buscar uma ferramenta um pouquinho mais para frente, depois de ter resolvido alguns desafios, né, de integração, de mudança, com o Epino. E como a BP8 hoje ela é muito inserida dentro do mercado do Minha Casa Minha Vida, a gente precisa ter realmente um controle de saber quando começa uma venda e termina o repasse, né? Quanto, na verdade, tempo demora para a grana entrar dentro do caixa, por causa de fluxo, né? Então, assim, basicamente é isso, né, Marcelo e Rafa? É entender os colaboradores das companhias para poder saber o que a gente está precisando, né? Eu acho que é basicamente isso. A gente vive dependendo realmente dos colaboradores. E é fantástico, né? Porque quando, na verdade, eles pegam um gosto que, na verdade, através do MIS, a gente tem toda realmente essas informações e os BIs que são feitos, você empodera, na verdade, os colaboradores da BP8. Porque, na verdade, quando você pede alguma coisa, o cara fica boiando, né? Se o cara não tem as ferramentas para poder ir buscar quantas vendas tiveram, como foram essas vendas, e demorar muito tempo, a informação ela fica velha. E aí a gente não tem muito que aproveitar essa informação fresca para poder fazer a correção, né? O mercado, ele é cíclico sim, Rafa. O mercado imobiliário, ele é cíclico, né, Marcelo? Mas ele também é muito dinâmico. Então, assim, eu posso ter preparado, o pessoal da incorporação ter preparado um produto hoje, que daqui 4, 5 meses esse produto já está velho. Você fala, é louco isso, né? Porque a gente pode buscar um dormitório flat que foi feito. Meu, se você pegar os números, você fala, puta, posso lançar? Meu, só lança se você ter certeza aonde você vai lançar, realmente não tem, porque tem muita coisa. Até a hotelaria está começando a sentir um pouco o movimento dos incorporadores para fazer habitação de interesse social, de apartamento de 25 metros e botando no Airbnb. Quem que vai sofrer? Hotelaria. Então, é muito dinâmico esse mercado nosso, né? E sabe uma coisa, falando dessa questão das pessoas, das equipes, né? Eu vi a autoestima do nosso time, a hora que ia atendendo às suas necessidades, porque eu não sei se você faz ideia disso ou que sua equipe faz ideia disso, mas assim, hoje o nosso produto, ele tem uma cara de BP8, né? Porque o produto foi ficando tão em cima das necessidades, a gente aprendeu muito com a BP8. A BP8 a todo momento. E a gente também, ao mesmo tempo que a gente está levando as melhores práticas, você vê a qualidade que fica, porque é isso, no final, se as pessoas não têm uma capacidade, até uma proatividade, querer se colocar no lugar do outro, para entender a dor dele, porque às vezes tem coisas que você tem uma dor, mas você não, é igual um médico, né? Você tem uma sintomática, mas a gente tem uma amplitude de soluções. Só que se a gente não tem essa relação de confiança e vai pautado na confiança, você não tem essa evolução. Então, se a gente olhar, né, anos após o software, até agora tem evoluções do software. Até agora o seu time demanda isso pro nosso time e o nosso time vai fazendo essas melhorias. O Rafa e Marcelo, você sabe o que é mais engraçado dessa história que o Rafa está acabando de contar? Toda vez que a gente vai fazer uma provocação do supostamente uma customização, a pergunta que o cara fala assim, mas antes nunca ninguém pediu pra gente isso, né? Nunca ninguém pediu. E depois,
que a customização é feita, falou, pô, vocês não sabem o quanto vocês ajudaram essa ferramenta a melhorar a ferramenta nova. Você entende? Porque a gente está muito, assim, essa cuidade sensorial que os colaboradores da BP8, que o time, na verdade, tem, pensando em servir, né? Acho que a palavra é essa, servir o próximo, né? Sim. Saber servir o próximo faz a gente criar essa demanda, né? Então você fala assim, poxa, antigamente assim, ó, o apartamento custa 200 mil, você paga assim, assim, assado. Não, hoje o cara quer saber como é que você... É a fórmula do cálculo, da correção do NCC, né? Que a gente está, inclusive, com uma demanda lá dentro da Global Tech. Demonstra para mim que valor é esse. E aí nós assim, não, mas pega o valor X, multiplica pelo NCC do mês, que dá Y. Não, não é isso, o cara quer saber tudo. Você entende? Então, assim... Para a gente poder... A BP8 hoje, na verdade, faz empreendimentos entre 300 unidades a 1.500 unidades. Então, você imagina... É uma cidade, né? É uma cidade, né? Um amigo meu falou assim, putz, lá em Guarulhos que a gente está entregando 1.416, onde a EasyTech é nossa sócia, um amigo meu passou lá e falou, cara, isso aqui é uma cidade, né? Você tem 6.000 pessoas morando aqui. E dá para eleger um vereador, ajudar, né? Eleger um prefeito, né? Sim. E aí a gente, por conta desses empreendimentos que a gente faz, a gente tem que dar mais ou menos a mesma facilidade para os nossos clientes de poder acessar um extrato rápido e fácil de entender, de ele imprimir um boleto, né? Eu lembro assim, um grande amigo meu, o Cassiano, ele trabalhou muito tempo na Ambev, lá em Nova York, né? Eu tava passeando lá com a família, liguei para ele, tava morando lá, ele falou, meu, vamos almoçar, tal, saímos para almoçar. E aí depois ele falou, meu, você não quer ir lá conhecer o escritório? Meu, meus olhinhos, falei, poxa, e pode, né? Ele falou, não, vamos lá. Pô, e eu sou o Rafa me conhece há mais tempo, então eu sou um cara muito curioso, né? E aí na hora que chegamos lá no prédio, eu, puta, com o olho todo, né, observando tudo. A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, cara, tô vendo que não tem telefone na mesa do pessoal. Era tudo um open space, né? E não tinha, e a gente tava começando a mudar a BP8 para onde ela tá hoje, né? Ele falou, não, aqui o PABX é virtual. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, aqui o PABX é virtual. Falou, o pessoal, na verdade, tem nos computadores, se precisar fazer alguma ligação, por incrível que pareça, né? Tem algumas coisas que são cíclicas. Quem, na verdade, da gente nunca usou cabine de telefone, né, para fazer uma ligação, né, abrir a porta. Lá eles tinham cabines de telefone, basicamente, mas para você colocar o teu computador e você precisava fazer uma ligação mais tempo, em reunião, alguma coisa, uma única pessoa. Então tinha aquilo. Eu falei, nossa, que bacana, eu vou colocar isso na BP8, né? E aí você vai... com exemplificação, com algumas visitas, conhecendo coisas diferentes. Quando veio a pandemia, que a gente não pode deixar de citar, a BP8, na verdade, ela já assinava contratos, por acaso a empresa é a DocuSign, fazendo aqui um plim-plim para a DocuSign, mas a gente parceira, a gente já assinava com o DocuSign, a gente foi uma das primeiras a assinar, né? Sabendo algum risco, mas o risco de inovação é você, às vezes, ter esse risco meio cronometrado. E aí, na verdade, quando teve a BP8, todos os colaboradores já tinham notebook e em um dia a gente despachou os funcionários para home office, todos equipados. Então, os plantões rodando, funcionando. Então, assim, falando da tecnologia exatamente nesse ponto, é realmente saber em que ponto está para poder servir com menos gente. E menos gente... não é arrumar o desemprego. E às vezes você pode até... tem muitas pessoas que não entendem um pouco dessa história de tecnologia. Da produtividade, né? Da produtividade. Porque assim, num primeiro momento você fala assim, pode haver um desemprego? Putz, poderia. Mas lá na frente, a ferramenta de tecnologia que foi criada vai beneficiar muito mais gente do que ou não a contratação de mais gente, ou eventualmente um desemprego que possa ser muito cronometrado, delimitado nisso. Então acho que assim, a tecnologia vem realmente para a gente poder ajudar, né? E servir o próximo, né? Mas eu queria até, complementando aqui, colocar a tecnologia, que eu acho que vocês fazem isso muito bem com a ajuda da Global Tech, no ângulo de produtividade.
né? Eu conheço profundamente a operação da BP8, tenho a sorte de estar lá mais presente no dia a dia em alguns ângulos. Isso faz com que o preço do metro quadrado na ponta fique um pouco melhor. Tem condições mais facilitadas de pagamento, porque tem uma tecnologia que permite ali ver esses ciclos econômicos e dar um desconto eventualmente, organizar isso melhor. Então você também, por outro lado, você está ampliando a possibilidade, por conta de ter uma empresa mais produtiva, mais saudável financeiramente, da carreira para a equipe. Chega com um imóvel com mais qualidade, né? A gente olha o índice de satisfação dos clientes da empresa, tem um índice muito alto, porque tem toda uma organização de atendimento a clientes, tem organização de pós-venda, tem uma visão unificada. Então, tudo isso traz mais produtividade, produtividade vira redução de custo se amplia a possibilidade de mais pessoas terem acesso à moradia. Então, tem um ângulo que não dá para ser visto só de um lado também, né? Você tem que olhar, acho que de uma forma geral, que isso vocês fazem muito bem, aliás, né? Sim, isso não quer dizer também, Rafa, Marcelo, que a gente não erre, né? Sim, às vezes a gente avança muito sim. e às vezes fica alguma coisa para trás para poder fazer as correções. Total. E tá pedindo, agora o PABX, ele precisa de um PABX maior. Olha, agora a gente precisa melhorar a ferramenta de CRM, do Ipino ou eventualmente da Global Tech para poder. Então, assim, a gente vai. O que a gente fala muito, o que eu falo muito na BP8 é o seguinte: pode errar, mas não erra 2 vezes o mesmo erro. Erra um erro novo para a gente poder aprender. Porque, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça assim: quem tá lá em cima não é quem errou menos, é quem errou mais. Mas essa pessoa errou mais, não ficou se contorcendo pelo erro e, na verdade, ele aprendeu. E, barco pra frente. E não ficou colocando o culpado, né? Você fica, na verdade, com uma depressão, né? Você fica olhando o passado, putz, eu errei lá atrás, eu fiz um monte de coisa errada, etc e tal, né? Então, assim, é diferente. Então, assim, errou, vamos pra frente, né? Vamos pedir ajuda para quem precisa ou como a gente faz a correção? Eu acho que é mais ou menos. Vamos resolver, né? Lá na Global Tech a gente brinca assim, senão nós não erramos, nós descobrimos um jeito certo de fazer. É isso mesmo. A forma que você. A forma que quiser para poder resolver. Tá mais marqueteiro, né? Tá mais marqueteiro. Aqui já bate um pouco mais do meu lado, né? Porque a gente é empresa de tecnologia. Muitas vezes a gente vai lidar com um cenário que a gente não conhece e a gente tem que testar, né? Então, o que a gente tem, né, de filosofia, né, na IP, vamos testar rápido, entender, aprender com os erros e aplicar e continuar evoluindo. Esse negócio aí de produtividade, de eficiência, né? Você tem vários âmbitos, você ganha produtividade na produção propriamente dita da obra, né, na performance financeira de um número. O que eu acho legal é que, assim, às vezes, Jean, aliás, eu tenho até que comprar alguma coisa da BP8 lá, né, para melhorar a minha jornada, né? Mas eu gosto muito de me comportar como cliente. Muito. Então, eu vou num stand, eu olho como é que é a proposta, a apresentação do produto. E é legal, porque assim, lá, vou falar da nossa região, né? Região do Goiás, né? Algumas pessoas ainda acham que lá só tem dólar em pé, né? Que é o nosso gado. E é incrível como a maturidade dos empreendimentos evoluíram muito. A beleza. A gente tem empreendimentos padrão Dubai, né? Você vai para Camboriú, você vem para cá. É extraordinário quando a gente vê o empreendedor converter essa margem em função de tecnologia, de gente, de equipe. Ele converte isso em up, de implementar novidades, sem necessariamente ficar algo extraordinário. Eu tive uma experiência esses dias de entrar num ambiente todo tecnológico, sabe? Fechaduras digitais. Você já está andando, ele já fica, olha, você está usando mais essa área do empreendimento, então a gente tem que melhorar mais aqui com reconhecimento de imagens, etc. Então, assim, eu só quero acrescentar que essa performance de produtividade, ela é convertida em novas tecnologias, em novos comportamentos. O empreendedor, ele está cada vez mais sensível a isso, sabe? Sensível, assim, até porque pela informação, por dado. Então eu fico pensando, quem aqui em sã consciência pede um relatório para alguém? Isso já mudou assim, sensível. O cara acessa num iPhone ali, num celular, né, e vê ali um dashboard, um painel dinâmico. Né? Que é para ele, né? Nossas integrações, não tem esse negócio, olha, como é que está a venda em tal lugar?
né? Manda aí, não, tá aqui, ó, é online, porque neste momento você pode estar olhando e minutos depois alguém lá de Miami comprou um apartamento nosso. Mas, Marcelo, É muito o conceito de relatório, o conceito de informação, o conceito de análise. Você não faz mais análise no final do mês, no trimestre, entendeu? Quem está fazendo isso aí tem que tomar cuidado, pode ter surpresas no futuro. É tudo muito instantâneo. E aí fica o diferencial de um bom incorporador, de que está olhando para esse dinamismo e olhando para o mercado e vendo esses movimentos, né, Jean? Olha, o movimento da hotelaria, como você comentou, o movimento de uma unidade. Esse movimento, lá, vou de novo citar um exemplo lá da Terrinha, lá do Goiás. A gente tem um produto lá de um parceiro nosso, de um cliente, Jean, que é empreendimento de alto padrão na linha, também fazendo plim-plim, né, do Alphaville aqui, loteamento, né, loteamentos de luxo, tudinho. Há 15 anos atrás, morar num empreendimento desse era assim, não é para mim, não dá. Então eles conseguiram pegar esse produto e jogar isso na linha do tempo, sabe, e permitir com que isso ficasse mais acessível, que é maravilhoso. E isso tem uma consequência bonita de ser vista, porque você tem melhoria no urbanismo, melhoria na qualidade de vida, melhoria em N coisas, que só a gestão pública levaria mais tempo para fazer. Para colocar, na verdade, desculpa, eu vou te ajudar aqui. Quando ele está falando do Alphaville em Goiás, na verdade a gente tem a BR lá, né? E o Alphaville em Goiás era uma área que era um fazendão que não tinha nada daquele lado, né? A gente tem, na verdade, o estádio Serra Dourada. Boa. Né? Você é goiano? E do lado, eu sou nascido em Goiás. Eu sou nascido em Goiás. Mas só para contextualizar, né? Então, assim, não tinha nada. Tinha um anel ali fechando a cidade. Na verdade, é o né? seguinte, foi construído lá, acho que já faz 20 anos, né, Marcelo? Por aí, Alphaville. por aí. E aí alguns incorporadores, além dos loteadores, começaram realmente a ter essa sensibilidade que, não, existe uma vida pós-BR lá em Goiânia, né? E aí eles começaram também a desenvolver prédios, onde, na verdade, só tinham residências, casas de alto padrão. E aí mudou realmente o local, né? Quer dizer, começou a levar a parte do comércio para lá, tal. Então, quer dizer, essa sensibilidade do mercado cíclico imobiliário, ele tem que estar muito ligado, na verdade, na expectativa da pessoa que quer morar, né? E aí a gente brinca dos famosos estraga-bairros, né? Putz, aqui eu nunca poderia morar, foi o que o Marcelo tá falando. Aí um cara falou, puta, tem um terreno ali, ó, não dá para fazer casa de 200, 400, 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, mas dá para fazer um apartamento de 60. Isso aí. Né? E o cara, na verdade, ele fica antenado exatamente com o movimento imobiliário e fala, putz, aqui dá para eu encaixar. Acho que é mais ou menos isso, né, Marcelo? Pegada, show de bola, tá vendo? Nada como um bom parceiro para falar da ideia. Com certeza. Jean, eu queria até retomar, né, um assunto que a gente estava falando aqui sobre a questão de tecnologia, né, de evoluir os nossos processos, otimizar, obter mais resultado. E a gente sabe muito bem que, além de um parceiro de tecnologia, né, que esteja realmente interessado nisso, né, que tem também toda a metodologia ali para auxiliar, né, nesse crescimento, a gente tem também um desafio interno, né? Então, a gente tem esse movimento de adoção de tecnologia e a gente tem o nosso time, né, que precisa também seguir esse movimento, adotar, né, e se habituar com a tecnologia. A gente vê que esse é um grande desafio que existe no mercado, né? Muitas vezes você coloca lá uma plataforma para o time, não tem engajamento, né, as pessoas não utilizam da forma como deveriam, não alimentam com os dados que são necessários. Eu queria saber um pouco mais de você na BP8, como que tem acontecido esse movimento, né, de trazer esse engajamento, né, de promover esse engajamento internamente para que, de fato, o plano saia como planejado, né, a gente consiga, de fato, adotar aquela tecnologia e gerar os resultados, de fato, a partir dela. Até complementando o que o Luca está falando, assim, imagina que a gente teve 400 incorporadores na linha do tempo que a gente implementou o Hipnobox. Eu diria que 10, 15% usam o Hipnobox na sua totalidade. Né? Por mais que a gente tenha um time enorme para treinamento, para engajamento, para onboarding, todos os nomes que você possa imaginar, tem até prêmio de empresas que usam melhor, depende de uma liderança direcionar esse pragmatismo para que coloque isso corretamente.
E vocês são uma referência, a gente vai, né, trazer outros incorporadores que também são referência nisso. Você conseguiu fazer isso, eu diria que é uma das melhores plataformas em relação ao ecossistema de não é ter as coisas, mas é ter e usar o que realmente possibilita aquilo de produtividade. E aí eu queria que você trouxesse um pouco de como é que você conduziu isso. Por que a BP8 conseguiu fazer isso da forma tão extraordinária como fez? De novo, servir. Né? A gente, na verdade, quer que o nosso consumidor ele tenha realmente experiência, mas, acima de tudo, qual é a dor do meu time? Meu time sofre. Né? Quando alguém pergunta alguma coisa, ele não sabe responder, ou tem que demorar muito, enfim. A gente é muito focado nessa parte de tecnologia. Por mais que seja uma empresa que é incorporadora e construtora, né? A gente fica focado muito em tecnologia. Você fala, pô, pode me dar alguns exemplos? Eu falei, eu vou citar alguns exemplos aqui. Há 3 anos atrás, a gente já tinha entendido o que a gente queria. Né? Então a gente falou, puta, não tem grana agora para fazer tudo isso de uma vez só, mesmo porque a gente tem que ir agregando, testando. Né? Na PNL a gente tem uma coisa que chama TOTUS, né? Testa, opera, testa e sai. Pô, deu certo, vamos para a próxima. Né? Agora a gente está numa pegada assim, putz, a gente está acompanhando tantos bancos digitais, né? E às vezes alguma dor nossa, assim, putz, o pessoal de vendas, ele tem que escanear, coisa simples, né? O corretor, ele tem que, para fechar a venda, ele precisa pedir, ô Rafa, pô, me traz aí o teu RG, me traz o teu CPF, me traz o comprovante de endereço, certidão de casamento, pô, e o cara tem que escanear isso, né? Putz, perde tempo. Eventualmente o cara vai ter que cadastrar. E eu falei à equipe, copiar o que os bancos digitais estão fazendo. Você não abre uma conta digital sozinho, sem você precisar ir no banco hoje? A mesma coisa, o cara tira... Total. Dá um tiro, na verdade, no RG, dá um tiro no CPF, valida, e eu fico ainda com uma tecnologia embarcada dentro da BP8, porque, na verdade, o cara já cadastra a senha dele, já fica linkado, e tem mais... Como o tempo de maturação do empreendimento entre compra de terreno, venda e entrega de chaves, né? E depois pós-entrega de chaves ainda tem mais um período às vezes o documento vence. Já parou? Quer dizer, a Globaltec não tem isso. Né? A Globaltec no RP dela não tem isso. Então a gente vai começar a encher o saco do Marcelo também agora assim, ó. Eu preciso que tenha uma data de validade do documento para poder avisar. Rafael que está comprando, você precisa tirar uma outra foto, ó. Corre atrás da sua CNH que já venceu. Já venceu. Porque senão, na verdade, eu não entrego as chaves. Você entende? Você fala, pô, mas esse detalhe, você não, na entrega de chaves, você não imagina a dor de cabeça que é para poder checar se os documentos estão em ordem, se não estão em ordem. Você se entende? são verdadeiros documentos. Se são verdadeiros. Hoje até vou dar um spoiler aqui de funcionalidade, né? Já que você colocou essa bola para cima. A gente já estudou como fazer isso para que você tire a foto do celular. Ele funciona como um scanner. Sim. Ele guarda, ele não tem que digitar, então isso ganha tempo. Sim. E ele valida com a outra ferramenta se esses dados são corretos. Porque se você chegar um documento falsificado, ele já bate ali. Então ele faz a checagem tudo automático. É igual a questão do CEP. Você bota o CEP, já vê o nome da rua. Coloca o número aqui. Ponto E final. até o que você falou de experiência, né? Agora que a gente está no dia a dia, na parte transacional, fazendo contrato, fazendo tudo isso, a gente fica observando o trabalho de preso chinês, que é para o consumidor o tempo que ele espera e para funcionário da secretaria colocar na mão tudo aquilo fora a digitação errada. Né? Que você gera uma série de dados. Você tirou foto, escaneia, ele já sobe, você dá um ok com aqueles dados aqui, acabou. Isso aí, spoilerzinho, agora vamos ter que acelerar essa funcionalidade logo, hein, Lucão? Mas isso eu acho que tem muito a ver também com o RP, você entende? Porque, na verdade, como isso aqui vai parar no RP, ele, na verdade, vai ter que dar essas datas de validade dos documentos, enfim, essa digitalização. Tem que se conectar, né? Para se conectar, entende? Então, assim, você fala, poxa vida, tem mais, Jean? Tem mais spoiler para dar para vocês. Dentro da BP8, quando começou a pandemia, a gente fez uma coisa muito bacana, né? O meu pessoal de obra são fantásticos. O time inteiro é fantástico. Se tem alguma coisa que eu tenho uma gratidão é pelo time da BP8. Pô, veio a pandemia, a gente estava entregando o Via Nações, que ganhou o 21º Master Imobiliário, né? Com habitação de interesse social, 830 unidades. Puta, veio a pandemia, tinha entregue uma parte, outra parte não tinha entregue. E agora? Pessoal louco para poder pegar a chave no meio da pandemia. E agora? O que a gente vai fazer? Senta o time, eu falo assim, vamos fazer virtual. Não, como assim, chefe? Vamos fazer vistoria virtual. Como?
Simples. O cara, na verdade, vai entrar no apartamento sozinho e a gente, na verdade, montou um time na administração do prédio com WhatsApp. E uma equipe de pintor, pedreiro, o que for, o cara fazia a vistoria. Se tinha um problema, a gente só solucionava na hora. Tanto que a nota nossa de vistoria de apartamento, estava em 97% ou 98%, porque a gente solucionava e o cara dava o recebimento, né? De modo que a gente está preparando agora um aplicativo com um outro parceiro para virar virtual. E virar virtual é dar a cara para bater, porque a gente fala assim, enfia a chave na porta, testa se a maçaneta está funcionando. Liga a torneira das pias, verifica se tem vazamento. Joga água nos ralos para poder saber se tem caída. É transparência, confiança, né, Rafa? Quer dizer, se o time não tivesse feito um trabalho bem feito da construção, eu não sei se... Eu vou falar da BP8, não vou falar dos outros. A gente dá a cara para bater. Abre e fecha a porta para ver se tá direito, né? Dá uma olhada caída, toma a régua aqui para poder ver se a parede está no prumo. Isso, na verdade, acaba sendo confiança. E aí, linkando com o marketing, é isso que a gente tenta passar para o marketing avisar o consumidor quando quer comprar um BP8, que na verdade não sabe. Porque essa experiência o cara só tem, na verdade, na entrega de chaves. Ela não tem antes, né? Então, assim, como é que a gente impacta o Lucas que vai comprar o primeiro apartamento, sendo que está comprando o primeiro imóvel? Ele nunca comprou. Ele não sabe comprar Ele não um sabe imóvel, comprar. Né? No segundo imóvel, ele já sabe como é que foi a experiência do primeiro. Ansiedade abaixa. Já baixa. Você entende? Não, o que a gente tenta fazer é baixar, o pessoal da equipe do marketing do Alê tenta baixar essa ansiedade criando alternativas novas. Não são tecnológicas, mas são alternativas de marketing. A BP8 foi a primeira empresa, se eu não me engano, a primeira empresa, porque depois veio um monte inclusive das grandes, fazendo exatamente a mesma coisa. O Ale criou uma minissérie, chama Segredos da Obra. Sabe o que é o Segredos da Obra? Ele simplesmente filmou uma minissérie desde o início. Como a gente compra o terreno, como a gente aprova. E depois, como o consumidor não pode entrar na obra para poder ver, ele vai filmando como é feito. Né? Então nisso vai baixando a ansiedade da pessoa, ele está vendo que a obra está crescendo, o que está sendo feito, né? E vai abaixando a ansiedade dela até o final da obra. E aí o que o pessoal fez? Antigamente você botava aquelas reguinhas, né? 50% de fundação, 50% de pintura, 50% de bloco, 50%... Não, agora na verdade a gente filma e filma os responsáveis que estão sendo feitos. Abaixa toda a ansiedade. O que o mercado fez? Copiou a BP8. E aí vende. É só você ver quando que foi feito o primeiro filme da série e na sequência como é que foi feito. Não precisa ser muita relação. Então, assim, sempre está inovando. Inovando com tecnologia, inovando com qualquer tipo de ferramenta. Eu estou pensando aqui na minha experiência. Eu recebi uma unidade em plena pandemia. Já. Rapaz, tá vendo? Primeiro servir. Massa pra caramba quando tu diz aí, sou super fã do time de obra. Sim. Isso é servir. A tecnologia, sabe? Essa inovação tecnológica, ela não é só tecnologia, ela é uma inovação comportamental. Total. Não é bacana? Concordo. Isso não faz sentido. Só quando essa experiência aí, cara, eu me senti sequestrado emocionalmente. Eu já estava, né? Porque puta, eu tinha que mudar para São Paulo, minha filha passou aqui para estudar ali na USP Leste, eu tinha que receber uma unidade ali. Então eu tinha que me deslocar de Goiânia para cá, para fazer essa vistoria. E aí alguém perguntou assim, mas você sabe o que vistoriar? Eu disse, não. Mas você já contratou uma empresa terceirizada para te ajudar, para ir lá? Eu disse, não. Aí vem a BP8 e quebra todo paradigma de transparência, de serviço. Não, olha aqui, olha, você tem que fazer esse checklist. Então, é uma inovação comportamental. A tecnologia de filmar, de já preencher de tudo, deu a ele um meio para executar. Mas essa coisa de colocar o cliente num primeiro plano, sempre, e essa transparência, né? De você, olha aqui, ó, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, eu volto para comprar. Eu volto para comprar, entendeu? Eu acho que o Rafa me deu há uns meses atrás, no início do ano, na primeira semana do ano, na verdade, estava trabalhando, o Rafa também, né? Falou, cara, vamos comer um japa aqui na Vila Madalena, do lado onde a gente está aqui. E aí ele me deu um livro que chama A Velocidade da Confiança.
do Stephen Covey. E falei exatamente isso, né? Sobre confiança, né? E aí, quando vocês têm confiança, dá mais lucratividade e menos tempo de trabalho, né? E aí, ele fala, uma analogia putz, antes do 11 de setembro, nos Estados Unidos, ele falava, putz, para eu poder pegar um voo, eu chegava 1 hora antes no aeroporto, né? E o valor da passagem aérea era super acessível, né? Para eu poder pegar um voo internacional, eu chegava 2 horas antes, comprava a passagem e voava. Depois do 11 de setembro, por conta da desconfiança, ficou mais caro por causa da segurança. Você precisava chegar 4 horas antes no voo internacional, 3 horas antes, 2 horas e meia antes no voo nacional, e você perdia mais tempo. E custava mais caro as passagens aéreas, porque começou a ter o TSA lá nos Estados Unidos para poder controlar a fila, etc e tal, controla mais documento, etc e tal. Então, quando fica desconfiado, você sempre vai com pedra na mão. Né? E fica mais caro. A gente ficou assim, no início da operação do virtual, eu fui. Né? Eu fiquei lá embaixo só observando e o Ale também foi. Né? E aí foi muito engraçado, porque a gente chegou e tinha um cliente que chegou já com balde, com bolinha de gude, todo preparado já. Preparado para fazer. E a gente falou, não precisava, já tinha aqui para você poder pegar. Você entende? Então, assim, se você tem a confiança da equipe que está fazendo, fica mais fácil, né? Pra você falar, não quer dizer que a gente não possa vir a corrigir alguma coisa. Não é que não erra, né? Não é que não erra, mas a gente erra, na verdade, pro bem. Talvez muitos consumidores sempre ficam com pedra na mão, né? Talvez por crenças na vida, etc. Porque a gente tem muitas construtoras, incorporadoras, né, Rafa, tem um estereótipo de, na verdade, achar que está enganando o cliente. Pode até realmente ser que seja. Mas a gente está lidando, na verdade, com a realização de um sonho, né? E o sonho da casa própria é muito importante. Mas mesmo assim, você sempre tem uma parcela que nunca vai estar contente. E a gente entende que isso é a jornada de cada um. Né? Ou a gente enxerga o copo meio cheio, ou na verdade o copo meio vazio. Então cada um enxerga da forma que quiser a experiência que ela quer ter. Né? Boa, maravilha. Queria trazer aqui, né, a palavra um pouquinho para o Marcelo, né, para a gente falar um pouco sobre cases de sucesso, principalmente cases de sucesso mais recentes aí da Global Tech, relacionado aí ao nosso mercado de incorporação. Principalmente, né, os desafios que essas empresas estão tendo hoje e como também que a Global está ajudando elas a vencer esses desafios, justamente esse objetivo que a gente tem aqui de tornar os processos mais fluidos, de você talvez ter até mais tempo de cuidar do seu cliente, uma vez que você desafoga aí uma questão operacional dentro da sua empresa também. Boa. Bom, eu vou tentar aqui ao máximo não ser tão técnico, tá? Essas palavrinhas chatas, né? Vão impressionar. Sabe, esse contexto todo que a gente está conversando aqui, dessa oportunidade, né, de experiências, muitos conceitos que antes eram tidos como debaixo dos panos, eles vieram muito à tona. Né? Por exemplo, segurança de dados. Tá? Antigamente, para nós, segurança, você fez ali uma cópia de segurança, copiou em algum lugar, levou para casa, tá bom. Hoje não. Então, essa demanda por segurança da informação, segurança do dado, segurança digital, ela aumentou expressivamente. Muito. De você não só se preocupar com a integridade do sistema 24 horas no ar. Funcionar não é pouco, né? Funcionar não é pouco. Tá? Começou a ter preocupação com o conteúdo, preocupação, né? Preocupação. Tá aí, montamos um novo termo. Preocupação com segurança. Já Preocupação com saímos do segurança. primeiro episódio com o neologismo. Vamos marcar aí, galera. Essa preocupação, então, isso é um ponto importante, tá? Que fez com que algumas empresas que estavam se posicionando mais neste assunto nos procurassem para resolver, tá? Uma coisa que aconteceu muito também, eu vou citando alguns exemplos, eu vou contextualizar essas preocupações, tá? A segurança num contexto mais holístico possível, tá? Um outro foi com relação a essas mudanças muito rápidas, tá?
olhar por um retrovisor é fácil, né? Agora eu quero ver você olhar pelo para-brisa, olhar para frente, né? Então, quando a gente olha para trás e vê essa experiência nossa tecnológica aí, o boom das startups, né? A euforia de achar que o filho que estava saindo da universidade, o amigo que chamou o empreendedor para fazer um business, olha, nós vamos ficar milionário agora. Esse negocinho, esse negocinho que a gente tá fazendo aqui, fazer para vender, de incorporação, nós vamos escalar, sabe? Bangladesh vai comprar, nós vamos explodir. Então a gente teve um movimento muito eufórico de queima de grana com PowerPoint e contaminou todos os empresários. Médico que não tinha nada a ver, não, vou investir em tecnologia. Construtor, incorporador, filho de incorporador. Total. Então, virou um ambiente meio maluco de achar que tudo era possível num passe de mágica. Rápido, né? Tudo rápido, né? E agora, recentemente, estão falando que não é mais o termo unicórnio, né? É mais o termo camelo. Porque, a resiliência. A resiliência, Total. aí você entrega valor, você entrega resultado. Por que eu estou comentando isso? Porque nós, como Global Tech, nós fomos inseridos neste contexto de várias dimensões. Tá? Como parceiro tecnológico, como o elefante branco, como o cara que ficou pesadão, como o parceiro para construir juntos novas tecnologias. Então, muitos clientes nos procuraram para assim, Marcelo, o que vem por aí? Vamos fazer TI do futuro juntos? Então, isso foi muito legal. Tá? Então, o que a Global Tech tem se posicionado? Uma grande virada de contexto, Lucas, foi a gente entender qual é o nosso real business. Tá? Não dá para um RP, uma empresa que trabalha 100% com compliance, com gestão de dados, querer ousar, tá? Ter velocidade de unicórnio ou paradez, né? Se é que existe isso, de um camelo. Que é mais ou menos aquela história, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir mais longe, vai com duas, três pessoas para poder fazer. Porque, olha a experiência. Se por um lado, todo um contexto tecnológico, a gente estava sendo questionado para ter experiências tecnológicas, né? Facial, autogerenciamento, vistoria online, o drone andando na obra, já falando tudo que está errado. Essas coisas malucas que leva tempo para sedimentar. Tem que testar, igual você falou. Testa, personaliza e sai. Tá? Mas para o mundo tecnológico, cara... Dependendo do discurso que você quebrou, né? Então, tudo isso veio à tona com a gente, né? E por outro lado, esse é o exemplo do unicórnio. E o exemplo do camelo? É o governo, pô. Não, tá aí o SPED, o EFD, a nota fiscal eletrônica, a desoneração da folha. Vários processos que, teoricamente, por natureza aí, né, já são lentos, mas é pedra de moinho. Quando chega. O cara chegou, não interessa se você não fez. Toma aqui um laudo de infração usa, né? E pronto, não tem conversa. Entendeu? Então, é engraçado, porque a gente tinha que administrar esses dois lados. Então, o que a Global Tech fez? Ela se posicionou num contexto aí de ser provedoras de plugins, provedoras de interfaces de comunicação, para dar mais velocidade no ecossistema. Porque... o nosso segmento de construção, ele acordou para fazer toda a integração da cadeia, né? Então, enquanto um projetista... a gente está lá estudando um terreno, né? Pô, se eu estou estudando um terreno, o tanto de dados que eu tiver de analytics com relação a isso é melhor para mim, né? O que vai para lá no futuro, qual que é o plano, qual que é a zona, perfil de gente. Então, quanto mais informação para fazer o estudo de viabilidade, né? Que não é só conta. Tem muita estratégia, tem muita feeling por trás. Então, vários clientes nos demandaram soluções analíticas para este momento. E são soluções que a gente tinha que esbarrar num conceito de cerveja. Assim, peraí, teve alguém que fez um com sucesso? Qual foi a receita de bolo dele? Qual foi a sacada? Então, a gente começou naquele momento a criar uma plataforma que a gente chama de Mundo UAU, onde a gente teria que aprender a compartilhar boas experiências, a servir um ao outro, sendo o mais disruptivo possível. Tecnologia por tecnologia estaria acessível a todo mundo. E está acessível a todo mundo. Sabe? Parceria, fazer junto, entender melhor. Então, os clientes nos procuraram com isso.
Veio a parte também então, aí eu estou falando de estudo comportamental versus up de gestão. Quando você pergunta para o Jean como é que ele fez o engajamento do time para usar, eu tenho uma dor terrível com isso. Eu solto uma feature, uma novidade no RP que leva 6, 8 meses sem... Eu tenho hoje uns 50 mil usuários diretos com o RP. Às vezes leva 3 meses, até 7 meses para alguém ir lá e clicar naquele lugar. Então eu preciso ter muito feeling de comunicar com o meu público final, de falar para ele, olha, tem uma coisa nova. A gente tá falando de spoiler, eu já lancei há 3 meses atrás, eu fiz spoiler lá, ele não viu, ele não clicou. Então como é que a gente atinge esse público, né, para melhorar o engajamento e uso da tecnologia? E aí a gente começou a fazer o seguinte, nós convidamos... Hoje já são 13 clientes, né, que a gente trouxe para a mesa redonda e falou assim, olha, como que a gente faz? Nos ensina. Nos ensina. Muito mais inteligente, muito Total. menos tempo. Porque, olha, e o Jean comentou aqui no início da nossa conversa, olha, quando a gente tem uma customização, olha que legal. Ele tem uma dor, eu quero resolver a dor dele e a gente faz isso. Não fica inventando, né? Na sua sem sala. erro. Vamos melhorar a assertividade? Exato. A gente vivenciou a loucura de mão de obra. Sabe, um cara de TI que estava ganhando X, ele parece que nasceu um chifrinho assim, virou um unicórnio, ele queria ganhar 10 vezes X. Então, a dor que é minha é a dor do meu cliente, eu preciso entregar, materializar a tecnologia. Então, a gente começou a montar projetos chamados Mundo UAU, onde a gente fez um diagnóstico das principais dores, tangenciando tecnologia, mudança de comportamento. Vou te dar um exemplo de mudança de comportamento no RP. Se eu tenho um cliente que consegue fazer 10 compras por um período, por exemplo, no dia, com um comprador, eu tenho uma informação hoje que eu olho para o outro lado e vejo, olha, você faz 10 compras, mas você tem 3. 4. Então, onde é que está o segredo? Esse cara está chegando 5 horas da manhã e saindo 8 da noite? Ou esse cara que realmente está feliz, engajado, trabalhando? Então, tem coisas que não é só tecnologia, mas a informação tem que fluir. Então, a gente fez painéis com esses 13 clientes, chamado de Mundo UAU, e a gente começou a fazer esse conceito de vamos compartilhar, vamos ver o melhor jeito que você está fazendo. Tecnologia, comportamento, para melhor servir. Serve à sociedade, à comunidade. Então, a gente fez cases bacana, tá? Aqui eu não vou citar nomes para não fazer um jabazinho, né, para alguns, mas é uma filosofia da Globaltech estar fazendo muito isso, ao ponto de culminar nessa sinergia aí com a Senior. Hoje nós somos líder no segmento da construção. A Senior quis entrar no segmento, há 4 anos comprou a Mega Sistema dos meninos, veio namorando a Globaltech, agora comprou a gente. Nessa jornada toda, ela comprou outras 2 startups menores que agregam na cadeia da construção. E hoje, matematicamente, nós nos posicionamos como os maiores. Né? O desafio agora é aplicar Einstein. Nós temos que ser grandes e rápidos. Então, todo esse propósito de a gente estar engajado nessa experiência, perguntando para o cliente onde a gente tem que fazer. E é legal porque isso começou interno nosso lá como sendo um projeto disruptivo de inovação. E do outro lado, o cliente estava toda hora pulando assim, levantando a mão, se a pergunta para mim, me inclua, né? Me envolva. E a gente então está com essa estratégia agora, tem esses cases, tem muita tecnologia né, para ser incorporada. E aí eu posso citar, né, na prática algumas. Análise contábil, qualquer tipo de análise de performance, um orçamento já que você fez aqui, você teve um lucro líquido, um EBITDA, um resultado X, e um outro que você está fazendo, hoje a gente já consegue aplicar algoritmos de IA, né, utilizando inclusive algumas ferramentas do ChatGPT, em que a gente solta, né, através de IA indutivo, sugestões de ajustes para você melhorar aquilo. Pode, inclusive, ser um gráfico de receita e despesa, culminando no EBITDA,
com as variáveis de custo bem definidas e apontadas, é claro que tem que ter qualidade de apontamento. Não dá para jogar custo de stand lá na pintura, sabe essas loucuras que a gente vê, né, no dia a dia. Mas isso é um exemplo prático de aplicar a tecnologia que veio desse pool de cliente, a gente conversando. E N outras, tá? N outras. Então a gente está exatamente neste momento hoje, aprendendo junto com o cliente nessa jornada, a aplicar tecnologia, porque assim, ó, do lado de lá, o que a gente ouviu muito, que é importante também. E aí eu posso citar aqui umas visitas que eu fiz em canteiros de obra, né? Ah, porque nós vamos importar de Dubai um robô que faz o reboco sozinho, né? Nós vamos trazer lá da US Robotics, lá um cachorrinho que anda na obra filmando, vendo se está todo mundo de EPI, vendo vistoria, já fazendo a evolução da obra. E aí vem a pergunta do empreendedor, gente, mas peraí, quanto que isso reduz meu custo? Não, vai aumentar. Mas quanto que isso aumenta a minha venda? Não vai ajudar a vender. Mas quanto que isso leva de tecnologia para o meu cliente? Não leva tecnologia para o cliente. Então, peraí, amarra esse cachorro, deixa esse robô dentro do quarto. Deixa esse robô dentro do quarto, porque assim, é um experimento. A gente tá aí, tá todo acessível, entendeu? Eu posso, cadê a câmera? Posso citar um exemplo, eu tô com o meu dedo cortado. Faca não é para isso, mas eu usei errado. Drone. Né? A minha filha tem marca-passo. Eu jamais imaginaria que o corpo de bombeiros iria usar drone como uma ferramenta especial para salva-vidas. Se você estiver morrendo afogado no mar, o drone pega uma boia, levanta, te filma, te reconhece e solta a boia em cima de você, com uma velocidade que o nadador não chegaria. E ele faz isso de noite, com infravermelho. Assim, caramba, olha, eu economizo a vida de um bombeiro, eu salvo uma vida, eu ponho velocidade. E um drone que não foi inventado para aquilo. Então, o uso da tecnologia no lugar certo é o que a gente está ávido para fazer nesse momento, entende? E até completando, né, Marcelo, assim, o único jeito da gente fazer isso é essa proximidade. Essa proximidade. É essas relações, porque assim, vai mudar muita coisa muito rápido por conta da inteligência artificial. Como mudou, né, Rafa? Eu tava discutindo isso esse final de semana, né? O Steve Jobs soltou o iPhone em 2003, né? De 2003 para cá, a revolução que houve por causa dos smartphones, etc. Sem e dúvida, tal, total. e toda essa tecnologia embarcada através de aplicativos, programas, é fantástico, mas é muito pouco tempo. Eu acho que aí um pouquinho, que talvez o Elon Musk fala para paralisar o chat GPT, está muito rápido. Está muito rápido. E nem tudo vai funcionar. Eu acho que tem coisas dessas tecnologias que tem que ter consciência, né? É muito mais fácil eu pegar um time, na verdade, no canteiro de obra e falar, cara, ó, se você não usar o EPI, você pode morrer, né? Eu estava discutindo uma vez com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Eu falei, cara, eu deveria proibir do cara mexer com o celular. Porque o cara tá no canteiro de obra, lá em cima na laje, usando o celular, dá um trupico, vai embora. Putz, aí a culpa, na verdade, é do empresário. Né? Então, assim, tem coisas que é consciência, e consciência é cura. Né? Fala, por gentileza, tem que usar o EPI. Putz, se eu tiver que botar uma tecnologia, e não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo o meu ponto de vista agora, a minha verdade pode mudar daqui a um minuto. Mas minha verdade hoje é para que eu vou botar um cachorro para poder verificar se todo mundo está usando o que devidamente o cara deveria ter a consciência de usar. Né? E outra coisa, assim, qual que é o percentual de acidente por falta de EPI para eu poder estar usando essa tecnologia nova? Né? Faz sentido ou é só mais um que está criando algo que, na verdade, não vai ser, não vai poder ser usado? Né? Então a gente tem que realmente... E aí é o que o Rafa que eu comentei, o que o Rafa está comentando. Bota todo mundo junto, qual que é a dor? O que pode melhorar? Às vezes, até aquilo que você falou, de repente não é nem reduzir o meu custo, mas de repente gera um percentual de segurança muito maior. E é a dor de todo mundo junto? Putz, vamos mudar, não tem problema. Vamos fazer juntos. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. E Rafa, do lado da Hipno, qual a sua visão aí sobre essas questões que a gente vem trabalhando, né? E que vão de encontro aí a ajudar, né, a estruturação, o crescimento do mercado? Acho que cada cliente tem uma característica positiva, né? A gente fala da BP8 com essa
assim, tem uma visibilidade completa da jornada inteira, tudo bem feito. Cada empresa está num momento de uma jornada. Né? Tem empresa que está super sofisticada lá na frente, já olhando como que vai colocar o ChatGPT integrado para fazer segunda via, assistência técnica, tudo online. E tem empresa que está lá embaixo que não consegue fazer um corretor preencher um CRM para colocar uma visita que está agendada. Então, cada empresa, a gente respeita isso, a gente entende isso, cada empresa está numa jornada. O que eu sinto, assim, que esse trabalho de dados, de ter esses dados organizados, é o começo, é o fundamento. Né? A gente pega os clientes da Global Tech, a gente coloca uma ferramenta da Hipnobox, coloca tudo na mesma jornada, você já tem a possibilidade de ter uma gestão voltada a dados e fatos. Ela fica menos emocional, fica menos estressante. O teu funcionário do marketing fala assim, não, entreguei 1000 leads. O funcionário de vendas fala assim, não chegou os 1000 leads. E fica papo de maluco. Esse lead não está vendendo. Pô, se está tudo integrado e a venda está saindo no RP, não tem como falar que o lead não está vendendo. Isso eu estou dando um exemplo, que é o dia a dia de muitas empresas, que fica numa discussão chata se o cliente é bom, se o cliente não é bom, se o cliente está vendendo, se não está vendendo, se o investimento em marketing é muito ou é pouco. Então, a hora que a gente traz pragmatismo, a gente consegue ter um efeito de olhar para dados e fatos e não fica discutindo a minha opinião contra a sua. Isso já eleva a qualidade da conversa numa reunião, numa dinâmica, porque o nosso negócio, 50% é construção, é olhar custo, etc. Mas 50% é marketing e vendas. Porque no final do dia, não tem venda, tudo é lindo. Se não tem venda, não tem construção. Então, alguém assim, vai pagar a conta, é o nosso cliente, né? E assim, tem que olhar para isso de uma forma quase com a mesma cabeça de obra. Porque também é uma ciência exata, também tem uma engenharia, também tem uma ciência, tem um processo. E a hora que a gente fica naquele papo de vendedor, não, isso aqui o fulano é muito bom vendedor, ele vende. E a gente depende só disso, falta pragmatismo. Então eu acho que o primeiro passo é ter essa coisa. A gente gosta muito de fazer de uma forma diferente, né? O Hipnobox, a gente fala de CRM, mas no final do dia o Hipnobox é um negócio que foi criado de uma necessidade de alguns clientes, que a gente começou a escrever numa folha de papel. O mercado começou a comprar o Hipnobox como um CRM, mas no fundo a gente não é um CRM. A gente tem uma jornada de lead, a gente tem integração com o CRM, a gente faz uma série de funcionalidades que empresas de CRM como Microsoft Dynamics não fazem. E a gente também nem quer fazer o que o Microsoft Dynamics, que está pronto. Você vai lá e usa, você pega a BP8, está pronto, desculpa, a Global Tech está pronto. A gente não precisa fazer, senão a gente perde o que é a nossa essência. A nossa essência é olhar para a produtividade, marketing e vendas. E a gente integra isso dentro do RP. Olhar para essa experiência do consumidor. Como que a gente coloca a tecnologia, que agora tem tecnologias fantásticas, e a gente está olhando muito para a inteligência artificial, como que a gente recebe, como que a gente atende, como que a gente acolhe, como que a gente tira do corretor, tira da cadeia da secretaria o trabalho desnecessário. Deixa no ser humano a inteligência, a criatividade, o relacionamento. Eu não preciso, se eu tenho uma ferramenta que tira uma foto, pega os dados, já joga no transacional, já roda o contrato, para que eu vou deixar um ser humano fazendo um trabalho de robô? Se a gente pode fazer com que o robô e a tecnologia façam um trabalho e o ser humano vai aprender a se relacionar melhor com o cliente, a atender ele enquanto está esperando lá no plantão, sabe? Ter uma presença humana num trabalho onde exige presença humana e não ficar atrás do computador digitando o contrato. Se eu posso automatizar tudo isso. Então a gente vai para isso porque é uma demanda que a gente percebe que os nossos clientes ainda têm um pouco de distanciamento do que essas tecnologias de inteligência artificial podem levar para essas empresas. E a gente já sabe disso. E a gente tem as dores. Então a gente tem uma forma diferente, que é o que você acabou de colocar. A questão do escanear a CNH é inteligência artificial isso. Porque ele está tirando a foto, ele reconhece os números, ele vê um padrão, ele joga isso, ele bate se é verdadeiro ou não. Na verdade, até fazendo correção, né? O mundo tá mudando, porque na verdade a gente já tem a CNH digital, a gente já tem o documento do carro digital, né? Então, na verdade, seria o cara fazer um upload no caso disso, né? Assim como o RG digital, né? Quer dizer, facilitaria já por si só, né? Então, assim, a gente não... Talvez a gente esteja um passo atrás, mas aquilo que o Marcelo estava falando, emite uma nota eletrônica digital, já tudo muda por conta disso. Né? Então, assim, aí você vai ter que se enquadrar, daqui a pouco vai ter que ter lá no sistema da Global Tech e da Hipno, falando, fazer o upload da tua própria carteira digital que está pronta. Né? Então facilita mais todo esse processo do que tirar. Né? Porque se é digital, você já, na verdade, já validou aí que, na verdade, você... Exato. Não, e é isso, né? Dá um link para o cliente preenche tudo, você só valida e depois acabou. Esse lance da nota, uma dor que veio de um parceiro nosso de Belo Horizonte era muito disso.
e tinham consequências grandes de licenciamento, de obra. Ele era construtor, de né? credibilidade, ele era né? construtor. Então o sujeito emitiu uma nota para ele pagar lá no Pará e essa nota se perdeu. E ele é um bom pagador, Sim, é uma um pessoa bom correta. relacionado. E se ele tiver, se ele tiver E dali a pouco que ele tem uma consequência. Hoje, com a integração com o RP, com as soluções que tem, o sujeito emitiu uma nota fiscal contra o CNPJ dele. Não interessa onde, online está no RP. Olha o que isso integra os processos. Né? Não tem ninguém que fazer checklist, já está lá. É um negócio assim, muito veloz. E em estando lá, gera-se vários BIs de tomada de decisão. O que eu mais compro, qual que é o preço médio, distância de percurso, frete, esse cara entrega no tempo certo, não entrega, que vai gerar um empreendimento no futuro mais assertivo no prazo, com produtos melhor. Então, essa velocidade de input de dado com gestão desses dados, que hoje, momentaneamente, ele está ali num BI, numa plataforma mais parada, com análises preditivas, isso dá tendência. Isso aqui vai ser bacana, sabe? Tirando aí, eu também sou muito pé no chão, cara. Pode tirar essa euforia, né, da inteligência artificial, que agora faz tudo, existe um índice de erro. Mas olhando pelo lado mais bastidores, se provocou tanto desconforto, é sinal que E aí, o bicho Lucas, vai pegar. É o celular da nossa época, e agora é a inteligência artificial. Né? E essas tecnologias, né, a gente usar para alguma coisa que faça sentido, sem perder a nossa maior essência que fez a empresa crescer ano após ano, 13 anos consecutivos, que é estar junto com os nossos clientes aqui, meu. É estar aqui conversando, é estar no café, é estar pegando o nosso cliente, levando o japonês, é o nosso time, com o time de corretores treinando, com o time de gerentes, é estar presente. Não é isso, a tecnologia está aqui, usa aí. Resolve o seu problema sozinho. A gente não é uma empresa de deixar o cliente resolver o problema dele sozinho. Né? Os funcionários deles sabem que meus funcionários têm filho, que dia que é o aniversário, que a esposa tá brava, que não sei o quê. Por quê? Porque tem intimidade. Gente. E tem essa intimidade. E essa intimidade vira código, vira trabalho, vira relações profundas e vira compaixão. Meu time tem vontade de resolver os problemas do time dele. E a gente vai fazendo uso da tecnologia como meio e não como fim. Com certeza. Até aproveitando, né, pegando essa questão, já falou bastante aqui, mas eu queria convidar de novo aí o Jean para comentar essa questão, né, dessa relação e o que as incorporadoras esperam de fornecedores de tech, como a Global Tech, como a Hipnobox, e como você vê, né, essa evolução dessa parceria ao longo do tempo, para que vocês continuem nos trilhos e conquistando os resultados que vocês vêm conquistando. Como que a gente apoia, né? Dá lição de casa aqui pra gente, né, Marcelo? Eu vou começar a anotar aqui também. No momento que a gente quer escutar, pra gente usar isso de forma inteligente. Parem de procurar dinheiro. Busquem sucesso. Acho que essa é a diferença, né? Porque, assim, é o propósito, né? Em japonês tem uma coisa chamada ikigai, né? É o propósito. O que você acorda de manhã cedo, né? Então, assim, se você realmente está servindo e está servindo direito e está trabalhando direito, vai vir o resultado. Você pode fazer o que quiser. O resultado vem. Ponto. Agora, se for você procurar o inverso, você querer o resultado, não, porque vou buscar aquele resultado, não vai dar certo. Né? Você não está tendo um propósito. Para que o cara criou o Uber? Né? Esses dias peguei um táxi, eu estava discutindo com o taxista, né? Taxista, não, mas o Uber, não sei o que. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu concordo que você tem atuador, a classe tem atuador, mas se na verdade foi criado um aplicativo e na verdade depois que criou esse aplicativo, milhares de pessoas na verdade foram, porque na verdade o consumidor final não estava sendo atendido. O cara na Paulista, na Faria Lima, ficava lá de braço cruzado esperando 1 hora a passar um taxista com uma boa vontade que você estica a mão e ele parava. Agora, você imagina o seguinte, se tinha uma quantidade de placas, que eles chamam, né, de placas de táxi em São Paulo, e triplicou, quadruplicou com o Uber, é porque estava fazendo falta. E aí, talvez, também, um pouco de interferência do poder público, né? Então, se alguém está aparecendo, se alguma tecnologia está aparecendo, né, por mais que você pode ficar bravo, quem é o pessoal da antiga, né? Você precisa entender realmente qual que é a dor.
Se apareceu e deu certo, é porque estava precisando. Né? Então, procura o sucesso, busca a excelência, leva a régua. Né? Uma vez, assim, eu estava falando com o Thiago, né, que é meu primo e diretor de operação lá, de obras lá na BP8, né? Ele falou assim, não, já lá na obra de Guarulhos já foram 21 construtoras. Eu falei, como é que é? Ele nem perguntou para mim, né? Ele tem essa autonomia, né? Exatamente por causa de confiança, né? Eu falei, mas você não tem medo, não, pessoal, copiar? Porque a gente estava batendo 11 lajes por mês, né? E os caras foram lá para entender isso aí. Ele falou, não, olha a cabeça. Falou, meu, é melhor copiar ou ser copiado? Isso minha esposa fala muito, né? E a segunda coisa, melhora o mercado como um todo. A gente não tem uma tecnologia exclusiva de, na verdade, achar que você não pode compartilhar. Né? Compartilha, porque, na verdade, você melhora tudo. E aí, daqui a pouco, alguém vai fazer uma ideia e falou, puta, ó, baseada naquilo de algumas visitas. É uma evolução, né? É uma evolução. É um processo natural, né? Sabe? Então, você fala, querer esconder a galinha dos ovos de ouro, putz, nos dias de hoje não funciona. Ó, deixa eu permita até te citar outro exemplo que a gente sempre aprende, né, com os nossos clientes. É maravilhoso isso. Há um tempo atrás, tem muito tempo já, talvez uns 7 anos, eu estava aqui eu vou citar o nome porque é um exemplo muito bonito. A Direcional. Né? A Direcional tinha acabado de fazer o IPO, né? E aí o Dr. Ricardo, que é o dono, pegou um avião, foi até Goiânia e falou assim, e aí? Né? Você vai dar conta, né? E esse negócio aí do SAP, não sei o quê. E aí eu brinquei com ele, disse, olha, se o senhor gastar o que o senhor gasta com SAP e me der só o CPMF, que naquela época tinha, né? Eu prometo que atendo o senhor bem. Ele disse, Goiano, fé da mãe, né? Acredita na gente, que a gente vai entregar. Tá bom, então vamos fazer um teste. Vai lá e fica alguns dias lá dentro da minha empresa e vê se você vai aguentar o tranco mesmo. E eu fui, pessoalmente, né? Porque ele falou também, assim, olha, eu só topo se for você. Você vai, como dono, como tudo, porque é a questão do propósito, a questão de, olha, você levanta segunda de manhã para ganhar dinheiro ou para trabalhar. Eu levanto para trabalhar, né? E aí eu fui, e aí num dos processos de burocráticos lá, a gente tinha que conciliar em torno aí de 1.700 contas correntes. E era ali no extrato, TXT, né? Assim, não quero. Trago aqui o gerente do banco, vamos ler direto no banco, vamos fazer isso. E aí eu falei assim, e fizemos um projeto super referência de automação bancária que ele concilia tudo online. Eu estou citando esse exemplo porque o mundo banking está se conectando cada vez mais ao nosso business, né? E aí vem a frase que você falando, eu fico aqui, né? Eu perguntei para o CFO deles, mas isso aí é muito perigoso. Você vai permitir que as pessoas vejam o seu saldo bancário, vejam as suas transações? Ele virou para mim assim e falou assim, olha, quanto mais transparente eu for, quanto mais pessoas souberem o que realmente eu tenho no banco, mais valor eu tenho. Lógico. Transparência. É tão óbvio. Leva isso para muitos empresários, muitos CFOs. Você imagina Parece que assim, eu não posso ter saúde financeira. Não, você tem que ter saúde financeira. As famosas van bancárias, né? Por exemplo, engraçado isso, né? Nas van bancárias, você imagina que antigamente você tinha que pegar lá uma pessoa, ficar fazendo a conciliação no dedo, para depois baixar. Meu, puta coisa antiga, maluca, né? Você fala assim... É uma coisa assim... E fala mais uma coisa, né? Assim, a gente precisa quebrar paradigma, né? Esses dias eu vou dar um spoiler, assisti um filme aqui, acho que tá no Amazon Prime, que chama Air, né? É um filme sobre a Nike, né? Que eles, na verdade, contrataram o Mike Jordan, né? Michael Jordan de basquete. E na época o Michael Jordan ainda não tinha pisado nas quadras da NBA. Não tinha, né? Ele era uma promessa, né? E aí, o spoiler sobre esse assunto, que é quebrar paradigma, a Nike, na verdade, na época, era a terceira. A primeira era a Adidas, de market share, com 49%. Aí depois tinha a All Star, que era 23%, e a Nike estava amargando lá os 9%. Ninguém sabia quem era a Nike, né? E aí, na hora de apresentar lá os tênis, cada empresa foi apresentar o tênis pro
pro Michael Jordan e pra família dele. A mãe dele era uma pessoa fantástica, visionária. Cabeça boa, né? Cabeça boa. Aí foram lá apresentar o tênisinho branco da Adidas, aí chegou lá no All-Star, né? Também fizeram a mesma coisa. Chegou na Nike, tinha um puta vermelhão do Chicago Bulls, que seria o time que o Michael Jordan. Aí o cara falou assim, não, mas a NBA não vai permitir, porque tem vermelho, e não pode passar do que 5% de todo o tênis, né? Aí o cara da Nike falou assim, e qual que é o valor da multa? O cara falou assim, $5.000 por jogo, vamos pagar. olha que fantástico. Vai dar mídia, a gente ainda vai vencer. Mas, depois disso, a NBA liberou. Cada um usava a cor que quisesse. Que legal. Você entende? Então, é exatamente esse paradigma. Pô, não, eu não posso mostrar o meu saldo, não. Dessa forma é ruim. Por que é ruim? Porque, na verdade, são leis consuetudinárias, né? Leis de costumes. Então, se o cara não quebrar esse paradigma, pô, fica difícil, na verdade, a gente evoluir, né? Eu tava comentando com uns amigos meus ontem, numa mesa, falando assim, poxa, o Tiger Woods, que joga golfe, né? Tem todo um dress code, né? Você tem que usar a bermuda, a calça, a camisa. E pela primeira vez, o Tiger Woods apareceu no maior torneio dos Estados Unidos, que chama o torneio de Augusta, né? Com uma gola rolê. Que, na verdade, o cara tinha que usar uma gola polo, né? E aí, pô, deixa o cara entrar, não deixa o cara entrar, tal. E o cara, na verdade, é patrocinado pela Nike. Quebrou o paradigma. A partir daquele momento, mesmo o pessoal mais antigo de golfe, que é um esporte muito antigo, começou a liberar, porque as tecnologias, voltando para a tecnologia, vêm para a tecnologia de materiais, tecnologias de TI mesmo, para poder melhorar, né? Porque você imagina, se a gente estivesse pescando hoje com a mesma vara de bambu que a gente pescava há 50, 60 anos atrás. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas. Sem dúvida, né? Essa questão é muito importante porque a gente está numa exponencial, né? Conforme a tecnologia avança, a gente avança cada vez mais rápido, né? Então, olhar para a história recente já nos dá vários exemplos, né? A questão do Uber que você trouxe, né? Então, quando a gente olha para a história recente, a gente sabe, né, que tem movimentos que eles vão acontecer. Né? Então a gente precisa abraçar isso. Né? Nada melhor do que estar aberto a abraçar isso. Né? Todo mundo ganha nesse sentido. Né? Porque simplesmente se você... não quero que avance. Não vai deixar de avançar por conta disso. Né? Mas boa, galera. Não, bate-papo assim, maravilhoso, né? E passa tão rápido. Nossa, tenho certeza. Já? Passa tão rápido. Então, vamos começar aqui, né? Finalizações. Eu queria, assim, basicamente, de cada um de vocês, assim, né? Trazer aqui, né, para nossa audiência, do lado do desafio de cada um, né? Quais são os planos aí para o futuro próximo. Então, Marcelo, começando contigo. Desafiador, hein? Bom, eu quero já aproveitar e agradecer novamente o convite. Agradecer a todos aí que irão ouvir, ver, participar desse nosso papo. Legal. Tudo que aqui falamos, acho que posso falar em nome dos 4, foi com todo o intuito de levar muita servidão a vocês, né? Muita energia boa. Se aqui citamos alguns exemplos, alguma fala que machucou, não é para isso que aqui estamos, né? E aí fala em meu nome, citar nomes de empresas, etc. E é isso. Muito, muito obrigado por tudo. Ao Jean, da BP8, a parceria por longos tempos tem nos ensinado demais a essa aproximação da Epino que vão gerar bons negócios, né? Hoje nossa plataforma é conectada, tudo com tokenização, tudo com segurança, tudo com API, que leva credibilidade, que leva velocidade nos processos. Eu finalizo dizendo a vocês que a gente está numa fase maravilhosa, né? Esse momento que a gente se conecta com um grupo sênior é um momento que vai nos trazer muita tecnologia, muita velocidade. Nós nos reunimos constantemente, temos alguns desafios aí para vencer, no sentido de aprendermos a fazer cada vez mais rápido. Um exemplo, né? Se antes eu tinha que pensar uma determinada solução, agora eu tenho 3 grandes players para compartilhar essa solução, para validar essa solução. Eu não tenho um concorrente, eu tenho um colega de trabalho da Mega, eu tenho um colega CEO da Senior,
E nós temos times de desenvolvimento, um em Goiás, outro em São Paulo, outro em Blumenau, que isso vai dar muito mais velocidade para a gente entregar nossos produtos com assertividade, sempre procurando para os nossos clientes o que devemos fazer. Então a gente está muito engajado nisso, tá? Tem boas novidades vindo por aí, para o segmento, para a construção, visando sempre essa conexão da cadeia construtiva, envolvendo muito nosso par gestão pública, né? Junto à CEBIC, junto à Abrainc, né? Levando toda essa coletividade de crescimento, esse aprendizado junto. E estou à disposição para qualquer outro papo, para qualquer outra partilha. Muito bom, gostei demais. Obrigado, Jean, pelos ensinamentos. Servir. Eu agradeço. Saio daqui hoje com o meu propósito reafirmado que o simples é belo, o belo é simples, né? Pessoas é o que move tudo. Né? E servir é algo maravilhoso. Quando a gente aprende a servir transformando comportamento, servir transformando tecnologia, servir melhorando o outro, é um propósito que chegaremos num patamar melhor sempre, né? Muito obrigado, tá? Maravilha. Muito obrigado, viu, Marcelo, pela presença, por ter aceitado o convite. Rafa. Queria agradecer também, até parafraseando o Marcelo, a gente tentou aqui com a maior das boas intenções compartilhar uma boa prática. A gente admira essa empresa, a gente admira vários dos nossos clientes, muitos deles vão sentar aqui com a gente vai conversar muito sobre, né, o que cada empresa que a gente identifica ali, o que tem de melhor. A ideia é compartilhar conhecimento para que todo mundo cresça. Eu acho que a cadeia como um todo é uma cadeia nova, né? Apesar de ser uma cadeia tradicional, é uma cadeia nova. Muitos dos nossos clientes vêm num processo muito bonito também de sucessão familiar, novas gerações chegando, se empoderando, até se impondo de uma certa forma para ser respeitado e trazendo uma governança, uma cultura, acho que mais moderna. Então, acho que o mercado está melhorando, está evoluindo muito. A gente continua querendo evoluir usando a tecnologia como propósito para servir, né? A gente gosta de tecnologia, a gente gosta de bit bytes, a gente até dá umas viajadas demais, às vezes volta para o pé no chão, porque a gente gosta disso. E a gente depende dos nossos clientes abrirem espaço para a gente poder produzir lá dentro, né? Porque no final a gente não vende apartamento, a gente constrói todo esse sucesso através dos nossos clientes, através do sucesso dos nossos clientes. E quanto mais a gente contribui para o sucesso dos nossos clientes, mais a gente é reconhecido por isso. Então eu concordo, acho que o sucesso ele é uma consequência de um trabalho bem feito, um trabalho que é feito todos os dias, né? Nosso propósito é fazer isso todo dia. A gente já passou por diferentes cenários, por diferentes situações, diferentes dinâmicas, até de maturidade de empresa, né? Hoje eu estou com 43 anos de idade, eu fundei minha primeira empresa com 26 anos de idade. Então a minha maturidade influencia na maturidade do time, que influencia no posicionamento da empresa, porque está tudo conectado. E eu acho que a gente está na fase, eu me sinto na minha fase profissional, na minha melhor fase, e eu sinto que a Hipno está na fase que é a melhor fase dela pelas pessoas que a gente agregou, pelas pessoas que a gente atraiu. A gente tem um time super maduro, um time que está lá na linha de frente representando os nossos valores. A gente hoje tem clareza do que a gente valoriza e o que a gente não valoriza, de onde a gente quer estar, onde a gente não quer estar, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer. E isso começa a dar uma personalidade para a empresa, uma personalidade que presta um serviço com muita qualidade, assim, acho que agrega muito valor. Acolher também os clientes da BPO, da Global Tech, são super bem-vindos lá dentro da Hipnobox. Essa solução já está pronta, é uma coisa que eles podem colher desse benefício também. Cada um deles quiserem conversar com a gente vai estar muito disponível para vocês. Agradecer imensamente ao Jean por todo o aprendizado, não só como liderança, mas como empresa também, olhando os processos, olhando todos os detalhes, e por abrir esse espaço para que a gente coloque tudo isso. A BP8 foi, acho que, a terceira empresa que a gente conseguiu fazer esse sistema totalmente integrado. Né? A gente tinha essa visão de fazer isso unificado, ter essa visão de toda a cadeia há muito tempo, só que a gente não tinha um espaço para conseguir fazer isso. A empresa abriu essa possibilidade e a gente começou a trabalhar dessa forma, e é muito generosa, né? Porque a gente vê o nosso trabalho com um baita efeito, fazendo uma super diferença. Isso dá muita autoestima também para o nosso time de ter um projeto tão desafiador e que gera tantos frutos aí para todo mundo. Obrigado, João. Eu que agradeço. Eu agradeço, Rafa, Marcelo. Realmente foi, Lucas, um bom bate-papo. A gente espera realmente que essa conversa possa acender uma fagulha em outras pessoas e praticar a mesma coisa.
A ferramenta da Hipno funciona para a gente, a ferramenta da Global Tech funciona para a gente. É lógico que a gente está desafiando o tempo inteiro, mas servir é ser grato. Né? Então, gratidão por todos vocês. Muito obrigado, uma ótima semana. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Muito Geraldo. obrigado. Esse aí é o primeiro episódio do nosso VGV Talks. Queria agradecer a audiência de todo mundo aí que está do outro lado, seja você assistindo no YouTube, ouvindo na sua plataforma de áudio preferida. Esse é só o começo, galera. Fiquem com a gente, sigam a Hipnobox em todas as redes sociais e também a gente vai deixar aí para vocês todos os canais aí dos nossos convidados para vocês acompanhá-los aí no dia a dia. Fechou, galera? Muito obrigado e até a próxima.